Muito bem, rapaziada. Vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, né? Seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Muito bom ter você por aqui nessa quinta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, hein? Feliz aí, dia dos namorados a todos os casais que acompanham aqui o canal. Você aí que tem uma namorada, que tem uma esposa, né? Aproveite o dia com ela. E você, mulher, que acompanha este canal, primeiramente, saiba que você é uma raridade, porque olhando nos analytics, pô, a esmagadora maioria do meu público é os cuecas, né? E é um grande clube do bolinha, mas se você é mulher e acompanha aqui o conteúdo, obrigado. É sempre bom ter um toque feminino no ambiente, né? Faz falta. Tanto que na minha casa, como sou eu que moro sozinho, minha casa, pô, em termos de decoração, é horrorosa. É. O único canto da minha casa onde eu tenho o mínimo zelo é aqui. Que aí tem meus livrinhos, meus bonequinhos, né? Aqui eu tenho um certo zelo. Agora, se você olha o restante da casa, meu amigo, falta um toque feminino. Falta um toque feminino aqui nessa casa. Mas, enfim, você mulher que acompanha aqui o canal, obrigado pela audiência e, pô, se der, faça uma surpresa pro seu maridão, pro seu namorado, né? É legal surpreender o seu parceiro, assim como é legal também você surpreender a sua parceira. Então, o recado é: aproveite este dia com a pessoa que você ama. Aproveite. Eu, como não tenho ninguém, vou fazer o quê? Fica sozinho assistindo comédia romântica, né? Como um bom nerdola carente. É isso que eu vou fazer hoje. Mas você que tem alguém aí, aproveite aí com a pessoa, né? Dedique aí uma atenção especial ao seu amado, à sua amada. Porém, o tema aqui não é Dia dos Namorados, o tema aqui é NBA, né? E vamos aqui hoje falar sobre o quê? Sobre o jogo 3 das finais, né? Ontem tivemos o terceiro jogo das finais entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, né? Primeiro jogo lá em Indiana. E o Pacers fez valer o seu mando de quadra. Jogando em casa, Indiana venceu a equipe de Oklahoma por 116-107. Grande vitória do Pacers. Grande atuação coletiva. É claro, tiveram ali os brilhos individuais aparecendo, mas coletivamente o Pacers foi muito bem. E reassume a liderança na série. Pacers abre o 2-1 e agora está a apenas 2 vitórias do seu primeiro título na história. E Oklahoma joga na sexta-feira valendo a vida. Eu até falei ontem no pós-jogo que se o Thunder perde na sexta, vulgo amanhã, cara, a chance de conseguir uma virada é muito pequena, na minha concepção. Na minha concepção. Então, amanhã, pra mim, é vida ou morte pra Oklahoma. Vida ou morte. E aí você pode estar se perguntando, pô, Luiz, mas como é que você tá, né, mantendo o alto astral, mesmo depois da derrota do Thunder de ontem? Ontem no pós-jogo, você tava tão abalado. E de fato, ontem eu tava chateado. Assim como eu fiquei chateado também no jogo 1. Apesar de que ontem eu fiquei menos chateado com a derrota do que no primeiro jogo. Porque o primeiro jogo foi aquele baldaço de água fria com o game winner do Haliburton, faltando 0.3 segundos. Ontem foi uma... Claro, foi frustrante? Foi, porque o Thunder fez um clutch time de merda, né? Cometeu erro a rodo, coisa que não costuma acontecer. Mas foi uma vitória do Pacers mais bem construída, né? Durante o jogo eu já me preparava
pra derrota. No jogo 1, não. No jogo 1, o Thunder liderou a maior parte do tempo. O tempo inteiro, basicamente. Então, o baque da derrota no primeiro jogo foi muito maior do que o baque da derrota de ontem, até por se tratar de um jogo em casa, enfim. Mas sim, fiquei chateado, fiquei triste. Né? Quem viu o pós-jogo viu a minha versão um pouco mais melancólica, digamos assim. Não teve sorrisinho, não teve piadinha. Né? Teve, obviamente, né, né? Teve aqui, né? É porque o momento pedia a participação do nosso querido Pedro Certezas, mas foi a única brincadeirinha que teve ontem. Hoje eu já tô mais tranquilo, já tô mais de boa. Por quê? Porque eu consegui, depois de 3 horas de espera na fila virtual, 3 horas de espera, aí eu consegui o ingresso para ver o gigante aqui no Brasil. Irei assistir Patrick Mahomes ao vivo lá na Neoquímica Arena. Peguei um lugar meio merda? Peguei um lugar meio merda. Paguei caro por esse lugar meio merda? Sim, paguei caro. Os preços estão absurdos. Preço absurdo. Tipo, o ingresso mais caro passa dos 3 mil reais. Entendeu? Eu peguei um intermediário assim, porque o mais barato, o ingresso é ruim, o lugar é ruim, e outra, esgotou rápido pra caralho. E os lugares picas, pô, desculpa, em termos financeiros é uma parada inviável. Inviável. Né? Então peguei um lugarzinho mais intermediário, que não é um lugar bom. Eu sei que eu vou ver muito pouco do jogo, assim, a minha visão vai ser meio merda, mas eu vou estar lá. Estarei lá, estarei, né, vivendo a experiência de ter um jogo da NFL no Brasil com o acréscimo de ser um jogo do meu time. Do meu tifão da massa. Então, o fato de eu ter conseguido o ingresso melhorou o meu dia. Melhorou meu dia. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Talvez depois dessa gravação eu fique triste. Talvez, porque eu vou ficar uma meia hora falando sobre o jogo de ontem e relembrando os erros bizonhos que o Thunder cometeu e, né, os feitos do Pacers. Então, talvez depois da gravação eu fique chateado. Mas agora eu tô feliz. Porque eu acabei de comprar o ingresso. Então, tô na vibe. Tô na vibe. Mas enfim, vamos aqui falar sobre a NBA, vamos falar sobre o jogo de ontem. Não tem muitas notícias pra comentar hoje, então eu vou deixar pra falar de notícia no próximo Switch TV Show. Ah, e um detalhe, tá, gente? Talvez amanhã, na sexta, não role Switch TV Show, tá? Porque eu saio aqui da minha cidade às 10 da manhã pra pegar o voo na cidade vizinha. Né? Amanhã eu tô embarcando pra São Paulo pra ir pra NBA House no sábado. Então amanhã, muito provavelmente, talvez nem tenha vídeo no canal, tá? Eu vou tentar. Eu tenho alguns vídeos de gaveta aqui, que talvez eu bote pra sair amanhã. Mas vídeo mesmo, análise, né, expectativa. Por exemplo, o vídeo de expectativa pro jogo 4, eu acho que não sai amanhã. Eu acho que não vai sair amanhã porque não vai dar tempo de eu gravar. Então, já vou pedindo desculpa de antemão, porque não vai ter Switch TV Show amanhã, muito provavelmente. Mas, se tudo der certo, eu vou fazer sim o pós-jogo, né, do jogo de amanhã. Já em São Paulo, já no hotel. Se tudo der certo. E aí, no sábado, a gente se vê na NBA House. Vou tentar fazer um conteúdinho também da viagem pra soltar aqui pra vocês, no formatinho meio vlog. Ver se dá certo. Mas é isso. Amanhã, provavelmente, a rotina de vídeos aqui no canal vai dar uma mudada. Mas, nada também tão grave, né? Um diazinho só tá liberado, né? Dá uma diminuída na quantidade de vídeos. Pelo menos amanhã, porque realmente vai ser uma correria do caralho. Vou ter que ir pra ver cidade vizinha, pegar voo, chegar em São Paulo, loucura. São Paulo é loucura, né?
Então vai ter todo o deslocamento, vai ter trânsito pra caralho na hora que eu chegar. Então, mano, vai ser uma doideira. Então, espero que vocês entendam os motivos pra amanhã os vídeos serem mais escassos aqui neste canal maravilhoso. Mas, avisos dados, bora logo então começar essa brincadeira. Vamos aqui falar sobre o jogo de ontem. Vou trazer aqui alguns pontos que, na minha visão, foram pontos-chave para a vitória do Pacers e para a derrota de Oklahoma. E vamos lá, vamos aqui fazer um recap mais geral, mais aprofundado do jogo de ontem entre Thunder e Pacers. Vitória do Pacers por 116-107. Roda a vinheta e vamos começar esta bagaça. Vamos lá, cara. O primeiro ponto que eu acho que foi muito importante pro Pacers ter vencido ontem e pro Pacers ter sido bem melhor do que o Thunder ontem foi o aumento da produção do Haliburton. Vocês devem se lembrar que depois do jogo 2, eu falei aqui no canal que um dos grandes problemas que o Pacers vinha tendo na série era a falta de conforto do Haliburton nos jogos. Tanto no jogo 1 como no jogo 2, a gente viu um Haliburton desconfortável, um Haliburton sem muito espaço para jogar, sem muita liberdade, né? E prova disso foi a baixa pontuação dele nos 2 jogos. No jogo 1, ele marcou 15 pontos, se não me engano, e no jogo 2, 17. Sendo que no jogo 2, ele só foi pontuar com um pouquinho mais de frequência no último quarto, com o jogo já basicamente definido. Então o Haliburton vinha tendo problemas para se encontrar de fato na série, de conseguir ter um bom volume. Tanto que na prévia do jogo 3, eu falei que o Rick Carlisle teria que dar um jeito de dar mais espaço pro Haliburton. Seja usando mais bloqueios fora da bola, seja, sei lá, criando alternativas ali para atrair a marcação do Thunder e deixar ele com um pouquinho mais de espaço. A forma como o Carlisle ia fazer isso, eu não sabia. Mas eu sabia que ele teria que fazer isso. Porque a melhor chance do Pacers de vencer ontem seria com o Haliburton entregando uma grande atuação. Visto que, nesse playoff, em todas as vezes que o Haliburton passou dos 20 pontos, o Pacers ganhou 7 e só perdeu um jogo. Com o Haliburton passando dos 20 pontos marcados. Então, era muito nítido pra mim que se o Pacers vencesse ontem, o Haliburton entregaria uma boa pontuação e foi o que aconteceu. Ontem foi disparado o melhor jogo do Haliburton na série. É disparado. De longe o melhor jogo dele. Foram 22 pontos, 9 rebotes, 11 assistências, com 9 de 17 no field goal e 4 de 8 para 3 pontos. Uma puta atuação do Haliburton. E foi um jogo, cara, onde ele impactou no lado ofensivo, de todas as formas possíveis. E ainda ajudou na defesa. Roubando bola, pegando rebote. Muitos rebotes, inclusive, acabaram virando pontos no contra-ataque. E no ataque, fez tudo. Pontuou bem, com uma boa eficiência, com bom volume, matando bolas importantes. Aquela bola de 3 que ele matou ali no quarto período, absurda aquela bola. Absurda. As assistências dele também geraram 25 pontos pro Pacers. Então foi de longe o melhor jogo dele na série. Os bloqueios que o Pacers realizou fora da bola foram bem efetivos para colocar o Haliburton nas melhores posições possíveis. Ele conseguiu vencer a maioria dos duelos individuais que ele teve. Claro, teve ali alguns turnovers bestas, teve. Tipo, teve aquele turnover dele no quarto período, pra cima do Caruso, que foi um turnover besta. Ele tentou ir no mano a mano com o Alex Caruso. Porra, controla a bola, chama um bloqueio, Ele poderia ter tomado uma decisão melhor. Mas tirando esses momentos pontuais, cara, o jogo em si do Haliburton foi excepcional. E a vitória de ontem do Pacers passou muito por ele.
E é o que vem acontecendo durante toda a temporada, né? Nas melhores noites do Haliburton, normalmente o Pacers ganha. Na temporada, o Pacers venceu 20 de 21 jogos, onde o Haliburton marcou pelo menos 20 pontos e 10 assistências. Informação de ESPN Stats and Info. Então, cara, a vitória de ontem passou totalmente pelo aumento do conforto do Haliburton no jogo. Ontem o Haliburton jogou tranquilo, confortável, seguro. A pressão do Thunder não afetou o Haliburton. Então, Haliburton foi com certeza uma das grandes chaves para essa vitória do Pacers. Um outro ponto importante foi o Pascal Siakam. Assim como o Haliburton teve o seu melhor jogo na série ontem, o Siakam também. O Siakam ontem veio para 21 pontos e o trabalho dele dentro do garrafão foi, cara, crucial. Fora o desempenho defensivo dele, que foi excelente. O Siakam no segundo tempo deu aula defensiva. Deu aula de defesa. Defendeu pra caralho. O quarto período defensivo do Siakam foi uma enormidade. E ofensivamente, explorando ali o garrafão, pontuando por dentro, ele foi muito bom. Tanto que, na reta final ali, ele acertou 7 arremessos na área restrita que foram cruciais. Né? Então, tanto o Haliburton como o Siakam terem tido, né, o seu melhor jogo na série ontem foi importantíssimo para o resultado final. Outro ponto crucial foi o banco. Ontem o Pacers venceu e por muito a batalha dos bancos. O Pacers ontem terminou o jogo com 49 pontos vindo dos seus bancários, enquanto o Oklahoma teve só 18. Benedict Mathurin ontem veio para 27 pontos, cara. 27 pontos. TJ McConnell, 5 roubos de bola. Inclusive, ele foi o primeiro na história das finais a conseguir 5 roubos e 5 assistências num jogo, nas finais. Absurdo que o McConnell fez ontem. O segundo quarto do McConnell, que foi um dos melhores quartos do Pacers no jogo, é que o quarto período do Pacers também foi muito bom, mas eu acho que o segundo quarto foi até melhor. A dominância que o Pacers teve no segundo quarto foi, sabe, marcou mais de 40 pontos, trancou o Thunder na defesa. E muito disso passou pelo McConnell. As roubadas de bola, os turnovers que ele forçou, inclusive um outro ponto importante, turnovers. Ontem o Thunder cometeu 17 turnovers no jogo. 17. O Thunder perdeu a batalha dos turnovers, coisa que raramente aconteceu nessa temporada. E dos 17 turnovers, o Pacers conseguiu tirar 21 pontos. E muito disso se deu ao trabalho do McConnell, vindo do banco, né? Então, o banco do Pacers ontem foi fundamental. Mathurin, McConnell, Obi Toppin ontem veio para 8 pontos, vindo do banco. Importante também, conseguiu uma rebodanca ali no quarto período, ali na reta final. Que foi, né? Teve um peso grande ali na vitória, porque foi onde o Pacers deu uma desgarrada um pouco maior. Então, a batalha dos bancos, aliada à batalha dos turnovers, que o Pacers também ganhou, foram outros pontos fundamentais para o resultado. Lances livres também tiveram um peso grande no resultado final. Ontem o Thunder foi horrível nos lances livres, especialmente no final do jogo. O Thunder errou 7 lances livres no jogo, que nas finais é muita coisa. E a maioria desses lances livres que errou foram no final do jogo. Jalen errou lance livre, Cason Wallace errou lance livre, o Shai errou lance livre. Então, os lances livres do Thunder foram um problema. E por falar no Shai, cara, a marcação que o Pacers executou ontem em cima do Shai foi digna de aplausos. Aplausos. Uma outra coisa que eu falei depois do jogo 2 foi que o Pacers não estava achando o Shai na série. O Shai, nos 2 primeiros jogos, ele combinou para 72 pontos. Ou seja,
apesar do Nembhard e do Nesmith no primeiro jogo, né, terem conseguido boas contestações, cara, o Shai ainda assim teve um volume de pontos muito alto. O primeiro jogo do Shai foi de 38 pontos. Entendeu? Então, uma outra coisa que o Pacers precisava corrigir pro jogo de ontem era a marcação em cima do Shai. E conseguiu. Ontem a gente viu um Shai totalmente desconfortável no jogo. Totalmente. E por quê? Porque Nembhard, Nesmith, o próprio Mathurin, em algumas situações, conseguiram pressionar muito o Shai na defesa. Sendo físicos, mas sendo cautelosos também, para não ficarem, né, com problemas de faltas muito cedo. Tipo assim, tanto o Nembhard como o Nesmith terminaram com muitas faltas. Né? O Nembhard com 5 e o Nesmith com 6. Só que eles só foram ficar de fato pendurados, cara, no quarto período. Entendeu? O Rick Carlisle pôde utilizar, principalmente o Nembhard, marcando o Shai durante a maior parte do jogo. E quando não usou ele, teve o Mathurin, teve o Nesmith nas trocas, teve o próprio Siakam marcando o Shai ali no clutch, inclusive, né? Teve algumas posses onde o Siakam foi muito bem marcando o Shai. Então a marcação do Pacers em cima do MVP foi excepcional. Tipo, o Shai terminou o jogo com 9 de 20 nos arremessos, 6 turnovers cometidos. Assim, no quarto período, se não me engano, vou até ver aqui, pra falar besteira. E visto aqui uma estatística, aqui ó. No segundo tempo, o Shai teve mais turnovers do que arremessos, cara. Entendeu? Ele foi totalmente sufocado. Sufocado. E ele não conseguiu sair da marcação do Pacers. Não conseguiu. Ele ter terminado com 24 pontos, cara, foi muito ainda. Porque, pelo jeito que ele estava sendo marcado, cara, não seria loucura ele terminar o jogo com menos de 20. Não conseguiu muitas idas pro lance livre, porque o Pacers foi muito bem evitando as faltas, né? Então, cara, foi uma puta atuação defensiva e o Shai ontem foi totalmente. Foi totalmente atrapalhado. Né? E aí, em conjunto a isso, tiveram Chet e Jalen sumindo no clutch time. O primeiro tempo do Chet foi muito bom. O primeiro quarto dele foi excelente e tal. Mas o restante do jogo do Chet foi muito abaixo. Tanto na parte defensiva, como principalmente na parte ofensiva. Pô, no clutch, o Miles Turner jantou o Chet. Jantou. E é o Miles Turner doente, né? O Carlisle falou depois da entrevista que o Miles Turner tava muito mal. E mesmo assim ele deu 5 tocos. Ele sozinho teve mais tocos do que o time inteiro do Thunder. Então, assim, o Chet sumiu no segundo tempo. E o Jalen Williams, cara, apesar dele ter feito um bom terceiro quarto, cara, o clutch dele foi o nulo. Nulo. E foi o jogador que mais errou lances livres no Thunder ontem. Thunder, ele teve 7 de 11 no lance livre. Então, esse combo, marcação no Shai e sumiço de Chet e Jalen no clutch, cara, quebraram o Thunder, mano. Quebraram o Thunder. Permitiu com que o Pacers fizesse, né, o clutch time que fez. E foi um clutch time impecável. Mais um clutch time impecável do Pacers, né? 32-18 no quarto período. Nos últimos 5 minutos, limitou Oklahoma a 1 de 6 para 2 pontos e 0 de 4 para 3. Né? Oklahoma errou 9 dos últimos 10 arremessos que tentou no jogo. O Nembhard anulou o Shai. O Turner, como eu disse, anulou o Chet.
E o ataque funcionou. Siakam matando bola, Haliburton matando bola. Foram 16 pontos do Pacers nos últimos 5 minutos de jogo. E isso contra a melhor defesa da NBA. Então, pra mim, cara, essas foram as chaves da vitória do Pacers. Haliburton sendo mais produtivo, Siakam fazendo o que fez no ataque, entregando a defesa de elite que entregou, o banco aparecendo, a defesa aparecendo, o clutch time, os lances livres errados por parte do Thunder, a marcação em cima do Shai, sabe? Tudo isso fez o Pacers conquistar essa vitória gigante. Vitória que coloca o Pacers na liderança e deixa o Pacers a 2 vitórias do título. Aí você vai me perguntar, Luiz, você acredita ainda que o Thunder consegue reverter? Cara, eu acho. Eu acho. Apesar de estar rolando na série, o Thunder é melhor time. O Thunder é mais time. O problema é que o Thunder não está sendo o melhor time da série. Na real, o Thunder até tá sendo o melhor time. Porque se você pegar os 2 primeiros jogos, o Thunder foi melhor durante a maior parte do tempo. Foi melhor durante todo o jogo 2 e durante o jogo 1 foi melhor também. Foi mal nos 9 minutos finais, mas até ali o Thunder vinha sendo melhor. Só que ontem o Thunder foi muito abaixo e o Pacers foi muito bem. E o Thunder não está correspondendo ao favoritismo que justamente é dado a ele. A galera às vezes não entende que dar o favoritismo para um time não é desmerecer o outro. É só constatar que um time é mais favorito do que o outro. E nessas finais, o Thunder é o favorito. Talvez não seja tão favorito como muita gente pintou, né? Muita gente acreditava em varrida, o que pra mim desde o princípio era uma loucura. Mas o Thunder era o favorito e pra mim segue sendo. Segue sendo. Só que o Thunder não está jogando como favorito, especialmente em clutch time. Foi o que eu falei ontem. Se o Thunder não chega nos últimos 3 minutos com 10 de vantagem, o Thunder não consegue ganhar. E não é que isso está acontecendo só agora. Acontecendo no playoff inteiro. Os clutches do Thunder não vêm sendo bons. E isso pesa na final, cara. Não tem como. Até porque os jogos, principalmente em Indiana, não vão ser fáceis. O jogo de sexta, duvido que seja um jogo fácil. Duvido. Agora, eu acredito que o Thunder consiga ganhar. Se o Thunder vence na sexta, cara, a série volta para Oklahoma empatada. E o Thunder tem alguns dados para se apegar, como por exemplo, o fato de que o Thunder nesse playoff não jogou 2 jogos ruins seguidos. Não perdeu, se eu não me engano, o Thunder não perdeu 2 jogos seguidos nesse playoff. Se eu não me engano. Entendeu? E não repetiu os mesmos erros em noites seguidas. O Thunder consegue responder bem. Vem respondendo bem. Então dá pra se apegar a isso. Eu acho muito difícil que o Thunder cometa tantos erros, né? Igual ontem, num jogo de sexta. Eu acho muito difícil que o Shai fique tão abaixo sexta-feira como ele ficou ontem. O problema é Jaylen. Eu consigo ver o Jaylen fazendo mais um jogo ruim na sexta-feira. Eu consigo ver o Chet fazendo mais um jogo ruim na sexta-feira. Eu consigo ver um Kayson, por exemplo, tendo mais um jogo ruim na sexta. Porque ontem ele jogou mal, tá? Ontem o Kayson Wallace jogou mal. E eu vou te falar, tá na hora do Daigneault voltar com o Hartenstein de titular. Eu gostei da mudança no começo da série. Acho que fez sentido. Mas hoje já não se justifica mais usar o Kayson Wallace como titular. Ou volta o Kayson pro banco e coloca o Hartenstein de volta e joga com os 2 bigs, que fizeram um bom trabalho no jogo 2. Os minutos dos 2 juntos no jogo 2 foram bons, tá? Tem que ser lembrado. Então, ou volta com o Hartenstein, ou usa o Caruso no lugar do Kayson.
porque ele não foi bem. Ele não tá sendo produtivo, tá? Mas enfim, eu acredito que o Thunder consiga ainda vencer agora. Se perder sexta-feira, pra mim é um abraço. E o Pacers tem condições de vencer. Tem condições de vencer. Entendeu? Então, basicamente é isso, cara. Sexta-feira é vida ou morte pra Oklahoma. E Pacers ontem deu todas as respostas que precisava. Todos os ajustes que eram necessários, o Pacers fez. E o resultado tá aí. Enfim, cara, pro programa de hoje é isso, tá? Espero que você tenha gostado do programa. Se gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com a galera, que é sempre muito, né, importante. Agradeço a todos aí pela audiência. E é isso, gente. Fiquem ligados aí no canal, porque vai ter muito corte saindo hoje, então dá aquela moral. Não vai ter como ter live nessa semana, tá, gente? Eu tentei fazer live na segunda e na terça, até fiz, mas ontem mesmo já não teve como fazer e hoje não vai ter como fazer de novo. A viagem realmente está ocupando muito do meu tempo, os preparativos e tudo. Então não teremos live hoje de novo. E a gente só deve voltar com as lives mesmo na semana que vem. Então é isso. Reforço que amanhã não devemos ter Switch TV Show e talvez não tenha muitos vídeos sendo postados amanhã. Deve ter um número um pouquinho mais baixo de conteúdo saindo. Mas espero que vocês entendam, né? É por um motivo bom, né? É pra ver vocês. Galera de São Paulo, por favor, vão na NBA House no sábado, que eu quero ver vocês, pô. Quero muito ver vocês, quero muito dar um abraço em vocês. Meus nerdolinhas, quero muito ver os meus nerdolinhas. Então, amanhã tô indo pra São Paulo, sábado tô indo pra NBA House. Já volto no domingo, né? Domingão já deve ter conteúdo saindo aqui no canal. E eu vou tentar gravar as coisas pra vocês, fazer ali uns storyzinhos, né? Montar um videozinho legal pra soltar no domingo ou na segunda, né? Um compilado da viagem. E é isso, gente. É isso, tá? Vamos ver o que dá pra fazer. Obrigado aí a todos, tamo junto, grande abraço. Beijo no coração de geral e tchau.